Sejam bem-vindos a mais uma live, essa é de perguntas e respostas, onde eu vou esclarecer as dúvidas que vocês me mandaram na caixinha ali de perguntas. Algumas eu respondi pelos stories, outras eu vou responder agora. Separei aqui as perguntas e vou respondendo também as perguntas que vocês mandarem aqui enquanto a live rolar. Então, a live de hoje é uma troca, principalmente para você que acompanhou aí toda essa imersão do ciclo 21, você que está utilizando o conteúdo do e-book, quem está no método também, eu sei que tem algumas pessoas que estão acompanhando as lives, que estão no método. Fiquem à vontade para esclarecer as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham uma ótima noite e que toda vez, gente, eu espero de verdade que cada pedacinho de conteúdo que eu vou colocando aqui, uma informaçãozinha, uma só, uma que você conseguir aplicar aí na sua casa de forma mais fácil, porque cada um tem um caminho mais fácil a ser seguido, cada um enxerga o seu caminho mais fácil de uma forma diferente. Então, cada vez que eu vou passando essas informações aqui, e se isso for fazendo a diferença aí do outro lado, eu vejo que faz sentido, tá? E foram aí 21 lives. Quem acompanhou a sequência aí da imersão foi pesadíssima de conteúdo, foi ótima, pelo menos eu achei ótima. Então eu separei aqui as perguntas, ao invés de responder pelos stories igual eu sempre faço, eu sei que o pessoal demora um pouquinho para entrar, enquanto isso eu vou explicando. Eu separei todas para vocês verem aqui que eu vejo as perguntas de vocês, ó, vou até colocar aqui o computador, ó. Vejo todas, são muitas perguntas, tá? Muitas. Então, aquelas que normalmente tem conteúdo ali no feed, tem já algo recente, eu acabo não respondendo, que basta a pessoa entrar no feed que ela vai ver a resposta, ela vai ver o conteúdo. Eu sei que quem realmente está engajado, quer melhorar, tem um motivo por que quer melhorar a sua saúde, ela vai procurar o conteúdo, ela vai assistir os vídeos, ela vai olhar o IGTV, ela vai deslizar um pouquinho no feed, vai olhar o YouTube, porque lá no YouTube também tem vídeos, alguns vídeos bem completos, vídeos de lives foram colocados lá no YouTube. Então, quem quer realmente ter uma imersão no conteúdo, acaba dando essa olhada, essa investigada. Quem quer só uma resposta rápida e depois não se aprofunda mais, aí eu vejo que normalmente a pessoa não participa muito dos conteúdos. Isso acontece. Bom, gente, vou começar. Eu vou começar aqui com a pergunta da G, que mandou assim: quando a gente chega à remissão, pode-se esperar que não haverão mais crises? Primeiro, quando a gente pensa em remissão, a gente tem uma doença, a gente está sentindo algum problema no nosso corpo, seja uma gripe ou uma doença autoimune, tá? A gente tem que pensar que o problema pode voltar a qualquer momento. Então, você pode pegar uma doença viral, uma doença bacteriana mais de uma vez na vida. A gente pode ter uma recontaminação. Isso acontece com um quadro fúngico. Então, a partir do momento que eu entro em remissão, que eu não tenho mais um problema fúngico, não quer dizer que nunca mais eu vá ter. Isso vai depender do meu estilo de vida, das minhas escolhas, que não precisam ser perfeitas. Isso eu reforço, porque às vezes dá a impressão que é uma alimentação muito distante de ser alcançada. É um perfil alimentar que foge às vezes da realidade da pessoa que está escutando eu falar ou ver fotos de refeições de outras pessoas. Por isso que é importante você seguir um conteúdo e você se aprofundar nesse conteúdo de acordo com o seu principal objetivo. Se o seu principal objetivo é vencer a síndrome fúngica, é esse tipo de conteúdo que você precisa se aprofundar. Não adianta você pegar receitas e acompanhar tratamentos para, por exemplo, emagrecimento. Ah, mas Sheila, eu não posso emagrecer tratando a síndrome fúngica? Claro que pode, mas os alimentos que estarão ali numa estratégia de emagrecimento que a pessoa não entende do tratamento de síndrome fúngica, pode piorar o seu quadro pela presença de alimentos que não favorecem o seu processo. E aí você não entra em remissão, fica aquele processo de vai e volta da doença.
tá? Então é importante que você busque a remissão pode chegar para qualquer pessoa, assim como o emagrecimento, assim como o ganho de massa magra, o controle de uma doença crônica, mas o que vai definir a pessoa viver em remissão é o estilo de vida dela, são as escolhas. A gente escolhe todos os dias. O que faz a gente ter escolhas fortes, que a gente mantém a nossa escolha, é o quanto que é importante onde eu vou chegar. Tem pessoas que falam assim, ah, mas Sheila, eu tenho que deixar de beber, um exemplo, tenho que deixar de tomar bebida alcoólica para entrar em remissão, deixar de tomar cerveja, um exemplo, tá? Veja, a bebida alcoólica em si, ela não precisa ser totalmente eliminada do tratamento da síndrome fúngica. Mas o quanto que é importante entrar em remissão e o quanto que é importante a bebida alcoólica na vida da pessoa. Se a pessoa ela não consegue ficar longe de algo que não é tão necessário assim para entrar em remissão, quer dizer que o propósito dela, o objetivo final, não é tão importante assim. Ela não consegue ver uma razão importante para chegar lá. Então, eu quero chegar lá porque eu quero voltar a ter energia, porque eu quero me sentir bem, porque eu quero ter minha libido de volta, porque eu quero ter a composição corporal que eu sempre visualizei. Mas o quanto que isso é importante realmente ali para a pessoa, para ela chegar lá. Isso cada um sabe. Cada um sabe o que é muito importante para si. E essa força, esse desejo de chegar lá, essa energia, de colocar essa energia ali todos os dias no projeto para você chegar lá, isso daí, gente, é algo que cada um vai ter o seu nível, cada um vai ter o seu foco. A Luziane colocando, quase comi macarrão hoje, aí resisti. É exatamente essa clareza de onde você quer chegar. O macarrão é gostoso, é prazeroso, todo mundo gosta de comer uma massa, todo mundo, acredito que quando olha um prato de massa difícil, uma pessoa fala assim, nossa, nem vejo graça nisso, mas o porquê que eu não vou comer, o porquê do não comer tem que ser muito claro, tem que ser muito importante para você, tem que realmente te tocar. Caso contrário, você vai falar assim, eu vou comer isso aqui e toco o barco e tudo bem, né? Isso acontece com bastante frequência, tá? Por isso que a clareza é tão importante. Pergunta aqui da Marina. Ela colocou assim, devido à pandemia, eu utilizo, quem está vendo agora, eu tô lendo aqui as perguntas que vocês mandaram pela caixinha, tá? Só que eu tô lendo pelo notebook. A Marina perguntou, devido à pandemia, eu utilizo água sanitária para higienizar alimentos e pacotes. Isso pode contribuir para a síndrome fúngica? A gente tem que pensar que qualquer produto químico que a gente entre em contato, qualquer substância que a gente entre em contato em grande volume pode causar algum dano para o corpo. Da mesma forma que a gente vai, um exemplo, usar uma água da torneira que tem muito cloro, isso pode ser prejudicial para a nossa saúde. Então, a água sanitária tem que tomar cuidado só o contato, o excesso, às vezes o excesso de higienização. A pessoa fica tão preocupada em higienizar demais as coisas, em higienizar tudo e entra em contato com a pele, com o corpo. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso com produtos de limpeza, limpando a casa demais, com substâncias que vão entrar em contato com a pele. Então, isso pode prejudicar toda a sua microbiota. Então, a microbiota, a gente tem trilhões de bichinhos em todo o corpo. E esses bichinhos têm uma razão de estarem aqui, que não pode ter uma virulência, um crescimento aumentado desses bichinhos. Então, dependendo da forma que você faz a higienização, se você não higieniza bem e você entra em contato com essa água, com o hipoclorito, que é a água sanitária, isso pode prejudicar o seu quadro, pode ser um gatilho para a síndrome fúngica. Lembre-se que produtos de limpeza, produtos de beleza, produtos químicos no geral, desde uma tinta, se você pinta cabelo, se você... Por exemplo, eu não pinto meu cabelo ainda porque eu não tenho cabelo branco, mas vai chegar um momento que eu vou querer pintar o cabelo. Então, a gente vai pensar na melhor forma de usar substâncias que não prejudiquem tanto a saúde para todo o corpo, né? Pensando que a mulher usa muito mais produto do que o homem aí no corpo, tem que pensar em tudo isso, tá? Claro que uma coisa de cada vez, dependendo do processo, da fase do tratamento que você está,
Existem degraus de prioridades. Então, você tem que ver qual é a tua prioridade no momento. Às vezes a prioridade ainda não é essa parte de produtos de beleza. Você está na prioridade aí da suplementação, depois da alimentação. E aí você vai subindo o seu degrau um por vez no seu ritmo. Não adianta a gente querer fazer todas as modificações tudo ao mesmo tempo. Senão não se torna sustentável, fica aquele peso, né? Ah, é muito difícil, não consigo fazer. Tem que ser uma coisa de cada vez para que o processo flua aí de uma maneira leve, tá? A Raquel perguntou assim, sobre alimentação e suplementação para a mutação do gene MTHFR. Em uma das lives, eu acredito que a Raquel perguntou isso, em uma das lives a gente falou bastante de ácido fólico, a gente falou bastante de vitaminas, não lembro qual foi a live específica, que tem algumas pessoas que não metabolizam muito bem, não conseguem digerir o alimento e aproveitar muito bem as vitaminas naturais dos alimentos. A gente entrou nesses detalhes aí em alguma das lives. E o que acontece? Se eu não consigo aproveitar muito bem a vitamina de um alimento e eu preciso ser suplementada, é importante eu tomar a forma ativa do suplemento. Então, quando eu vou comprar na farmácia um suplemento vitamínico, por exemplo, eu preciso buscar a forma ativa, tá? Então, quem tem a mutação desse gene precisa tomar o metilfolato, não vai tomar o ácido fólico, tá? Então, as pessoas que têm a mutação desse gene, a orientação é tomar metilfolato. O ácido fólico ele é muito utilizado para programação metabólica, para as mulheres que querem ter bebê e também para as pessoas que querem ter um DNA, uma saúde aí do corpo como um todo, porque a gente troca as células do corpo, gente, todos os dias. Pensa que o nosso corpo precisa se regenerar, recuperar. Quando eu machuco a pele, o meu corpo não vai lá e se recupera, por dentro acontece a mesma coisa todos os dias. Então, quando eu estou aí superando um quadro de virulência fúngica, um quadro de síndrome fúngica que mexe com a minha imunidade, eu preciso tomar ainda mais cuidado com a questão dos nutrientes, daquilo que eu estou comendo, da absorção dos nutrientes. Por isso que a gente observa tanto sinais e sintomas, tá? É importante sinal e sintoma de que alguma coisa não está indo bem ou sinal e sintoma que está tudo indo bem. É aquilo que você sente, só você sabe detalhes disso. Só você sabe como você acorda, como que você vai dormir, se você dorme bem, como que é a sua digestão. Isso nenhum profissional vai conseguir fazer uma leitura disso. Por isso que é importante você observar os sinais e sintomas do seu corpo, tá? E aí quem tem a deficiência essa mutação genética precisa de uma suplementação específica na maioria dos casos, tá? Deixa eu ver aqui outras perguntas. A Tati perguntou assim, tenho problemas digestivos, tive alergias alimentares que mexiam com o meu sistema respiratório. Então, gente, seguinte, alergia, Hashimoto, hipotireoidismo de Hashimoto. Alergia pode ser vários tipos. Pode ser alergia respiratória, sinusite, asites de um modo geral, tá? Alergias de pele, igual eu tive o eczema, que é a dermatite, né? Que eu fiquei com as mãos bem debilitadas. Aí vem as doenças autoimunes, sabe aquela doença que você vai no médico e ele fala assim, eu não sei por que você tem essa doença, mas a partir de agora você precisa ser medicado porque o teu corpo não consegue produzir o hormônio, né? No caso da tireoide ou do diabetes do tipo 1, no caso do pâncreas. Isso pode ser gerado por múltiplos fatores, mas hoje cada vez mais se sabe a relevância, a importância do alimento no gatilho para gerar o problema. Um exemplo, as pessoas que têm uma alteração genética, você não precisa fazer um exame de DNA para saber isso. Pela minha experiência clínica, eu digo isso para vocês, até para vocês olharem o histórico familiar de vocês. Então, quanto mais a gente se expõe a um alimento que a gente tem o risco de ter a intolerância, quando a gente passa, isso pode acontecer antes, mas normalmente quando passa dos 30 anos, esse gatilho é ativado. O gatilho pode ser ativado antes? Pode. O gatilho pode ser ativado na infância. Quantas crianças você não vê com problema de alergia, com intolerância? Porque depende da gestação da mãe, depende de traumas, depende da alimentação, de como foi a programação metabólica desse bebê. Se houve uma programação metabólica.
porque a maioria das gestações não são programadas, né? Se você olhar ao seu redor, qual o número de pessoas que realmente programaram os seus bebês, né? Então, hoje em dia pensa-se isso. Antigamente, a minha geração, ninguém programava nada, né? Era só gerar o bebê e sobreviver. E aos 5 anos já estava trabalhando, né? Eu aos 5 anos já estava trabalhando com os meus pais, já não tinha essa de programação metabólica. É que agora a gente sabe mais dessas informações. Então, assim, quando você pensa em alergia, já entra aí, já ativa uma informação do ponto de vista nutricional. Tem algo que essa pessoa se expõe via alimentação que para ela não faz bem. E aí, quando você vai lá e olha os alimentos que essa pessoa come todos os dias, come por repetição, normalmente tem um grupo muito forte de alimentos, que é o quê? Que eu acredito que vocês sabem, que é o grupo do trigo e o grupo do leite. O grupo do trigo e o grupo do leite dominou o cardápio da população brasileira. E aí o que acontece com a frequência, com a repetição e a exposição a esse alimento? Ativa um dos fatores, tá? Ativa a chavinha aí para o risco de desenvolver alergias e quadros autoimunes. Tinha uma paciente minha, eu acho que eu já até contei essa história aqui. Ela tinha Hashimoto, muito problema de intestino, e hipotireoidismo de Hashimoto é quando não funciona a tireoide, tem que tomar um remédio. Muito problema de intestino, o intestino dela não funcionava de jeito nenhum. Problemas para conseguir emagrecer e ela estava pensando em engravidar. E fizemos correção da alimentação e tudo mais, e eu reforcei para ela em relação à alimentação que ela tinha fortes indícios de ter aí alteração genética, que é chamada de polimorfismo, para intolerância ao glúten e intolerância à lactose. Por que eu já imaginava que ela tinha? Por conta de todos os sinais e sintomas. Desenvolveu um Hashimoto na fase dos 20 e poucos anos. Então, desenvolveu uma doença autoimune, o próprio corpo destruindo as células. Isso é muito grave. Pensa o seu próprio corpo querendo te matar. Não é muito doido a gente pensar nisso? Que é um sistema imunológico super estressado. E por que ele fica muito doido? É esse o termo mesmo, o sistema imunológico fica muito doido. Porque ele está recebendo alimentos e estímulos ruins. Que às vezes a pessoa, quem está se alimentando, acha que a alimentação está super legal, está super ótima. E pode estar ótima no ponto de vista de, é uma alimentação balanceada pensando em saúde pública, pensando numa média populacional. Mas pensando em ser único, você olhando para o teu corpo, você olhando os seus sinais e sintomas, e você desenvolver um problema de saúde, não, aquilo não está funcionando para você. Então, por isso que surgem as alergias e as intolerâncias e também a hipersensibilidade alimentar. A hipersensibilidade alimentar não tem nada a ver com uma alteração genética. A hipersensibilidade alimentar é a questão mesmo de um enfraquecimento do sistema imunológico por conta de um intestino que não está saudável, um intestino com infiltração. Igual uma parede que tem filtração ali de água, acontece a mesma coisa com o intestino. Ele fica ali recebendo infiltração de toxinas, de alimentos mal digeridos. Os alimentos mal digeridos já começam no primeiro processo, muitas vezes, da mastigação. Tá? A pessoa não mastiga bem e aí já começa o processo digestivo todo errado. Então, às vezes, está aí assistindo alguma coisa, está comendo, está trabalhando, está comendo. Aí, esse processo digestivo durante anos, né, porque as falhas não acontecem uma vez na vida, as falhas é uma sequência aí de falhas que a gente comete, estamos todos aí, possíveis erros são cometidos ao longo da vida. Então, tem que olhar esses detalhes. Então, quando a gente pensa em síndrome fúngica, o problema do sistema imunológico ali que não consegue combater o fungo e a pessoa tem problemas de alergia associado, então rinite, sinusite, asma, e às vezes a pessoa acha que, não, eu tenho isso desde a infância, é normal. Não, pode investigar, a alimentação não é normal, tá? A repetição provavelmente de alimentos acontece, a repetição de alimentos eu não digo assim, comer todo dia rúcula, tá, gente? Repetição que eu digo de alimentos que têm potencial alergênico,
que para o corpo de uma pessoa que tem a predisposição para desenvolver o problema não vai ser legal. Não vai ser legal, tá? E aí também tem que olhar os detalhes, né? A questão do colchão, questão de travesseiro, de roupa de cama, há quanto tempo não troca, todos esses processos de alergia, tem que dar uma olhadinha na casa, mofo na casa, nas paredes, rejuntes, às vezes o rejunte tá lá lotado de mofo, tem que olhar esses detalhes, tá? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Então a Ana perguntou aqui, olha só, da parte da bebida, eu acabei comentando no começo da live, mas tem uma pergunta aqui. Ana, no período fazendo o ciclo 21 é o ciclo que eu ensino no método e no e-book, tá? Que é o passo a passo do tratamento da alimentação, que é um ciclo para você entender a resposta do seu corpo à exposição de determinados alimentos, tá? Então é um ciclo aí de 21 dias de autoanálise, porque esses detalhes aqui que eu estou falando para vocês, só você vai conseguir sentir e perceber a diferença, tirando e expondo o alimento, tá? Você não precisa fazer um teste genético para entender isso ainda. Numa fase futura, é interessante aí entrar a parte de nutrigenética, mas no começo de um tratamento, não sugiro que o faça. Então, ela está no período ali de 21 dias e ela colocou, eu posso degustar nenhuma bebida alcoólica, tipo destilado e água com gás? Ela colocou aqui. Então, as bebidas alcoólicas, as fermentadas, eu sugiro que evite em um quadro de síndrome fúngica. Lógico, o mundo perfeito é não beber. Mundo perfeito. Mas nós não vivemos num mundo perfeito, certo? Então, se você decidir beber durante o tratamento de síndrome fúngica, eu sugiro que você evite bebidas fermentadas, como cerveja, vinho, tá? Champanhe, qualquer coisa que seja aí fermentado. Aí toma bebida destilada, tá? Você vai tomar bebida destilada cheia de açúcar? Não, aí eu sugiro que você tome com uma bebida zero, por mais que tenha sucralose, alguma coisa lá dentro, mas que não tenha a presença do açúcar misturado ali com a bebida, tá? Mas como eu disse, o ideal é a gente diminuir o consumo de bebida alcoólica até para o processo de detoxificação do fígado, eliminar as toxinas aí produzidas pelo fungo e também eliminar o fungo em si, ficar um processo aí mais fácil, porque isso dá um trabalhão para o corpo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô no processo de tratamento, eu tô começando a sentir um pouco de dor de cabeça, de incômodo, apareceu algumas bolinhas na minha pele. É o processo de eliminação, é o processo de cura mesmo, porque pra gente eliminar algo ruim de dentro do corpo, precisa sair do organismo. E aí sai através do suor, por isso que quem tem sauna, oportunidade de fazer sauna pode ser uma boa, é eliminado através das fezes, é eliminado através de várias formas. E a gente precisa facilitar esse processo, deixar o fígado ali trabalhando em harmonia para que o processo não seja tão difícil. A Ká colocou aqui sobre como melhorar a digestão em caso de hipocloridria. Pessoas que são jovens, o que é ser jovem, né? Vamos pensar assim. Mulher, quando entra na menopausa, já é um sinal que o envelhecimento começou a ficar mais acelerado, tá? Então, para nós mulheres, pensando ali no quadro de menopausa. Antes disso, se você tem uma falha no seu processo digestivo, você sente que alguma coisa não está funcionando bem, o problema não é tomar algo para ajudar a digestão. A questão é o que você está consumindo que está piorando a sua digestão, tá? Então, às vezes é uma coisa básica. Eu continuo tomando líquido durante a refeição. Eu coloco líquido e faço uma diluição do ácido clorídrico, tá? O ácido é o que é liberado pelo estômago. Esse processo básico já dificulta a tua digestão. Então, às vezes faz isso nos finais de semana, faz isso em eventos. E aí, esse processo, pensando em 365 dias do ano, tem feriado final de semana, metade do ano a pessoa faz isso, o processo digestivo dela vai ficar comprometido metade do ano. Então, fica difícil para o corpo se recuperar num quadro aí de síndrome fúngica, mais uma dificuldade aí de digerir bem o alimento, tá? Então, o que eu sugiro é o básico, é mastigar bem os alimentos e consumir fontes
alimentares que tenham enzimas digestivas naturais. Então, quando a gente pensa em frutas, principalmente abacaxi, o miolo dele, o mamão que tem a papaina, o abacaxi tem a bromelina, o gengibre, por isso que o gengibre é oferecido em restaurante japonês. Claro que tem alguns gengibres que eles colocam açúcar, eu acho, em alguns restaurantes, mas o gengibre puro, ele é oferecido no restaurante japonês exatamente para auxiliar o processo digestivo ali daquela proteína crua. Tem até um meme, não sei se vocês já viram, um meme falando assim, tanto trabalho para inventar o fogo e vocês vão lá e inventam de consumir comida crua, né? Porque o fogo ajuda, né, a digestão do alimento. E as frutas e esses alimentos que eu citei também ajudam. E tem também, gente, chás. Há vários tipos de chás digestivos. Um bem básico é a hortelã. O chá de hortelã você pode tomar depois da digestão, claro, uma quantidade pequena. Você vai fazer meio litro de chá, você vai fazer uma xicrinha ali de 150, 200 ml. Aí isso já ajuda o processo digestivo, tá? Aí tem a parte de suplementação. No módulo do método Potencializando Sua Digestão, eu coloco lá as opções de suplementação para quem quiser saber. E hoje, gente, aviso já, adianto que tem abertura de vendas do e-book. No e-book tem o tratamento, o método com passo a passo, tá? Para quem quer vencer a síndrome fúngica, controlar o supercrescimento fúngico, quer controlar essa vontade exagerada por doces, por carboidratos, porque excesso de fungo no corpo faz você ter uma tendência a querer comer o tempo todo açúcar, carboidrato refinado, muito pão, muita massa. É aquela compulsão, mas não uma compulsão no sentido de doença. É uma vontade exagerada. É uma vontade que a pessoa já acorda e quer comer aquele tipo de alimento. Já quer consumir ali o carboidrato processado, refinado. Então, isso controla-se, tá? É possível controlar com o tratamento da síndrome fúngica. Tratamento da síndrome fúngica faz a pessoa, todo mundo vai... Tem gente que tem, tô falando isso porque tem gente que acha que, eu tô magra, eu vou fazer o tratamento da síndrome fúngica, eu vou emagrecer ainda mais e eu não quero emagrecer. Não, o tratamento da síndrome fúngica, ele vai fazer o seu corpo ter a resposta que você deseja que ele tenha. O que isso quer dizer? Então, se você não consegue ganhar massa muscular, se você tá lá na academia e não consegue estar num quadro fúngico, seja ele micose, candidíase, problema de pele, seja ele qual for, seu corpo não vai responder mesmo ao estímulo, porque ele tá com o sistema imunológico todo voltado para esse supercrescimento de fungo. Então, por isso que você não ganha massa magra. A pessoa que não consegue perder gordura, acontece a mesma coisa. A pessoa tem uma tendência ali a manter o peso, a entrar no efeito platô ou ganhar gordura, porque ela está com supercrescimento de fungo e isso faz o corpo ter uma inflamação ali de baixo grau. E isso, gente, depende de cada organismo. O corpo ele responde de uma maneira diferente para o crescimento fúngico. Por isso que tem pessoas que têm micose, tem pessoas que têm candidíase, tem pessoas que têm mais problemas de pele, tem pessoas que têm um crescimento da cândida aí na boca maior, tem a língua muito esbranquiçada, tem a pessoa que vai ter a disbiose fúngica intestinal, que é o problema de intestino que não funciona de jeito nenhum. E a pessoa vive com isso e fala assim, nossa, mas eu achei que era normal viver assim, que isso já era meu. Aí você vai identificando, vai olhando assim alguns detalhes da vida da pessoa, é uma acne, é o problema ali intestinal, um problema de pele, é um ganho de peso, é uma inflamação no dente. Então você vai juntando essas pecinhas, esse processo inflamatório todo do corpo, tudo tem relação, tá, gente? Fungo... eu sei que isso ainda é muito novo para muitas pessoas, mas essas informações, de um modo geral, não são novas, tá? Inclusive, já adianto aqui para vocês que na sexta-feira, olha só, não perde, gente, sexta-feira, às 7 horas, vai ter uma live minha e da professora Denise Carreiro. Faremos uma live juntas. Quem não sabe quem é a professora Denise, ela foi quem escreveu o livro Síndrome Fúngica, uma epidemia oculta. É um livro voltado mais para profissionais da saúde, para médicos, nutricionistas, mas tem muitas pessoas que não conhecem os livros. Ela tem mais de 12 livros publicados, tá? Esse é um dos livros dela.
Então não perde que vai ser sexta-feira às 7 horas da noite, tá? Eu vou avisando nos stories para não esquecer, para que vocês não esqueçam. A Shirley perguntou aqui, só para finalizar a linha de raciocínio, então, em relação ao tratamento, o passo a passo do tratamento da síndrome fúngica, gente, tá no e-book, tá? Então, lá tem a parte da suplementação, da alimentação e também tem a área de suporte, que se alguma coisa não ficou clara para você e você quer me perguntar, tem uma área de suporte que você pode perguntar por escrito. Não é igual o método, que o método tem um grupo de apoio no Telegram, que eu dou assessoria por lá, mas tem sim uma área de suporte. Você não vai ficar perdido, pegar um livro e não ter nenhuma chance de me perguntar nada durante o seu tratamento, durante a sua evolução. A ideia é que dê certo, é fazer o passo a passo para dar certo, tá? Então, por isso que eu dou esse suporte. Eu quero que dê certo aí do outro lado para você e por isso que eu continuo fazendo essas lives também, tá? Shirley perguntou aqui, uso de óleos essenciais ajuda no tratamento da micose? Isoladamente é um pouco difícil, tá, Shirley? Por isso que tanta gente fica passando milaleuca aí na unha e não resolve. O fundamental para você controlar, o passo a passo fundamental para você controlar supercrescimento fúngico é saber o que faz o seu corpo ficar enfraquecido ou superestressado. Então, ter esse entendimento da alimentação é o primeiro passo. Depois, você vai fazer toda a recuperação, a restauração por dentro. Porque lembra que eu falei aqui no comecinho da live que a gente pensa que a gente troca de roupa, só que pensando em pele, a gente troca de pele todos os dias por dentro também. Então, se eu não recupero o lado de dentro, eu não tenho como passar isso para o lado de fora, não tenho como ter saúde na pele, porque o meu corpo vai priorizar o lado de dentro que tá difícil, a batalha tá difícil lá dentro, tá? Então, o corpo ele tem que trabalhar muito para recuperar. Pensa que os intestinos, eles são enormes. Pensa o tamanho dos nossos intestinos, gente, imagina, tem que recuperar isso a 4, 5 dias. E aí a pessoa não dá oportunidade para o corpo em receber bons alimentos, porque talvez ela não saiba que aquilo que ela está comendo, talvez ela pense que aquilo é saudável, mas não é saudável para ela naquele momento. E aí os intestinos dessa pessoa vai ficando enfraquecido, vai ficando doente. E aí não consegue ter aproveitamento de vitaminas, de minerais. E por isso que o corpo não consegue vencer uma micose. Veja que doido, não consegui. Tem gente que tem pano branco, micose de pele e não consegue recuperar. Isso muito acontece com criança também, tá? Por quê? Porque é via alimentar. O sistema imunológico dessa criança tá enfraquecido ou começando a ficar sobreestressado porque está entrando em contato com alimentos que não favorecem a saúde. Então, isso acontece com adulto também. No caso dos óleos essenciais, eles são complementares. Você pode até usar uma melaleuca, que é ótimo, mas sozinho não vai resolver. Aí casos aí mais, a micose mais intensa, tem que ter a suplementação antifúngica via oral em cápsula, que eu ensino no e-book também. Tem que fazer o passo a passo inteiro, tá? Não falhar nessa parte da suplementação para sua unha se recuperar ou qualquer parte do corpo que tenha a micose, tá certo? Então exige aí alimentação e suplementação. E aí você pode higienizar os seus sapatos, usar o óleozinho de melaleuca nas coisas, o de cravo. Tem várias opções de óleos alecrim também, que são antifúngicos, bactericidas, que são ótimos. Mas isoladamente, sem fazer toda a sequência ali da alimentação adequada, não adianta. É igual eu quero ficar com a pele bonita, e aí eu só fico passando uma base na pele e eu não faço mais nada para ter essa pele bonita. Vai adiantar? Não vai adiantar. A pele, se eu ficar tomando sol sem protetor, se eu ficar dormir de maquiagem, entendeu? Tem um passo a passo. Então, no caso da alimentação, é a mesma coisa. Tratar a causa, exatamente, Regina, tem que tratar a causa. Se você fica ali só mascarando os sintomas, você não sai, você fica só patinando. Então, é igual uma pessoa que quer vou usar o exemplo do emagrecimento porque ele é bem claro. Pessoa que quer emagrecer, mas ela não quer cuidar da alimentação e ela vai lá e faz uma cirurgia plástica. Ela faz uma lipoaspiração
e ela faz uma abdominoplastia. E aí, o que vai acontecer com essa pessoa que puxou a barriga ali, fez abdominoplastia e não cuida da alimentação? Ela vai começar a ganhar peso do mesmo jeito, né? Ela só mascarou o problema. Aí vai ficando com o braço mais forte, vai ficando com as pernas mais fortes, aquela gordura que não pode ir para a barriga porque a barriga está puxada por conta da abdominoplastia, vai indo para outras regiões. E pior, essa gordura vai ficando também visceral, próxima dos órgãos. O que eu quero dizer com isso? Que não tratou a causa do ganho de peso, ela só mascarou fazendo uma cirurgia plástica. Então, isso muito acontece com os tratamentos aí antifúngicos. A pessoa tem um quadro de candidíase, a pessoa tem um problema na pele, na unha, ela fica só querendo passar alguma coisa. Então, passa uma pomadinha ou passa um esmalte e não parou para pensar na causa. Por que eu desenvolvi esse problema? O que eu tenho que fazer agora, a partir desse ponto, para ter o resultado que eu desejo, para eu ter de volta a saúde da minha pele, para eu ter de volta a minha libido, para eu não sentir dor, para eu não sentir incômodo, para eu me recuperar de verdade. O que eu vou ganhar com isso, fazendo essa análise da minha linha do tempo, tá? Não é difícil, não é um processo difícil, mas exige um entendimento. Exige montar aí toda essa linha do tempo, que é isso que eu venho conversando bastante aqui com vocês, tá bom? Então, gente, em relação às perguntas, eu acho que eu acabei respondendo todas aqui, talvez tenha ficado alguma, eu respondo pelos stories. Sobre e-book, tá disponível o link do perfil, o e-book, tá? Lá sim tem o passo a passo, eu sei que tem pessoas que têm dúvidas, se tem a parte de suplementação, se tem a orientação de dosagens, tem sim. As dosagens são padronizadas de acordo com a marca que você escolher, porque quem define a dosagem não é o médico, não é a nutricionista, é o produtor ali do suplemento, porque fez os testes, as análises dentro de uma população específica. A mesma coisa acontece com medicação. Então, não é o médico que adivinha ali a dosagem, vem na bula da medicação, porque foi feito o teste em um número específico de pessoas para identificar a dosagem certa daquela medicação, em quantas horas você tem que consumir. A mesma coisa são suplementos alimentares, tá? E por isso que eu coloco também uma área de suporte para quem tem dúvidas, poder esclarecer, poder me perguntar, tá? O ideal é usar roupas largas em caso de cândida, isso aí é o básico que você tem que fazer a partir de agora. Se você tá de roupa, eu sugiro que você tire e não use mais calça nem short, só use saia, usa short para ir fazer exercício, claro, mas sem calcinha, tá? Não use roupas que tampam o seu órgão ali, que ficam apertando o seu órgão. Não faz sentido, tá, mulheres? Sei que nós fomos ensinadas a ficar de perna fechada, a usar calcinha apertada, fio dental. Mas, gente, isso não é natural, tá? Isso não é bom pro nosso corpo, ter um negócio ali, desculpem o termo, enfiado no nosso órgão. Então, tem que cuidar. Olha o tecido ali que você tá usando também. É importante usar de algodão, caso você não queira ficar sem calcinha, mas o ideal é que você durma sem calcinha e sempre que você estiver de vestido de saia, fique sem roupa íntima, tá? Eliane tá perguntando, segundo agora terminei os 21 dias e tem uma coroa de porcelana e decidi extrair 2 dentes, antibiótico vai comprometer o tratamento? Eliane, o antibiótico, ele sempre vai ter um risco, mas nesse caso você não tem muito o que fazer. A gente sempre tem que pensar o seguinte, quando eu for tomar uma medicação, eu tenho que pensar problema que essa medicação vai me causar e o risco que vai me causar ficar sem essa medicação. Então, no seu caso, como você vai extrair dente, vai fazer um processo cirúrgico, não tem como fugir do antibiótico, tá? O que você vai fazer pós-antibiótico é cuidar aí dos alimentos que você vai introduzir. Eu acho muito doido, gente, às vezes ir no médico e depois de extrair o dente, eu lembro quando eu fui tirar meu dente do siso, o médico falou assim, você pode tomar sorvete, coisa gelada, compra um potão de sorvete e toma. E tomando antibiótico. Hoje eu penso, né? Falo, gente, como que pode um profissional da saúde, fazendo uma pessoa tomar antibiótico, vai lá e consumir um alimento que piora a microbiota? Eu tô matando a minha microbiota e eu tô mandando um sorvete ainda que vai alimentar o lado ruim da microbiota, tá? Se for tomar um sorvetinho que sejam sem leite, tá? Aqueles mais naturais, para que você não tenha
a chance aí de piorar os bichinhos que moram dentro do seu intestino, que vai restar, porque o antibiótico ele faz uma limpa, né? Ele mata as bactérias boas e ruins, mata tudo, e é o que vai fazer o seu corpo ali repovoar, porque não mata tudo, tá? É um grupo específico do antibiótico. Deixa eu só corrigir aqui minha fala. Cada grupo de antibióticos eliminam um tipo de bactéria. Então, as bactérias específicas do risco para a extração do dente são essas. Então, o dentista vai lá e passa aquele antibiótico para aquele micro-organismo, para aquela bactéria específica. E isso pode prejudicar outras bactérias, né? As boas bactérias também. Então, o seu corpo ele tem a chance de se recuperar, mas precisa que você coma bem, tá? Então, o que eu sugiro é faça sopas aí bem saudáveis, com alimentos in natura, que você não vai jogar todo o seu trabalho que você fez até agora por água abaixo, tá bom? Ediana falando aqui, eu não uso calcinha em casa. Gente, calcinha, game over, né? Sinto muito as empresas aí que fazem aquelas calcinhas maravilhosas, né? Custa horrores. Pra mim não faz o menor sentido, né? Essas empresas vão à falência aí, se depender, se depender de mim. Bom, gente, então é isso. O antibiótico, ele tem um efeito, a Lúcia está perguntando, o antibiótico local também tem esse efeito devastador? O antibiótico, qualquer tipo de medicação, se você pegar ali a bula, dar uma olhadinha, você vai ver o efeito colateral. A lista de efeito colateral sempre é grande. Por isso que tem que pesar. Realmente é importante, eu preciso tomar essa medicação. Se foi prescrito por um médico e faz o sentido, igual no caso da extração do dente, não tem o que fazer, tem que tomar, tá? Nesse caso. Agora, no caso que a pessoa tá se medicando, tá tomando porque acha que é isso, não tem certeza, o médico ali não te passou uma certeza, acha que é isso, aí talvez seja importante você ter uma segunda, uma terceira opinião, tá certo? Então, quem quiser saber mais do e-book do tratamento, sinta-se à vontade em perguntar via direct ou entrar no link do perfil que tem as informações lá. Eu vou continuar sempre fazendo essas lives para esclarecer dúvidas, para a gente conversar sobre temas específicos, para que cada vez fique mais claro essa parte de tratamento fúngico, que a alimentação realmente seja a base do teu tratamento, que a gente vai aos poucos tirando aí essa visão de que o tratamento, quando eu tô doente, eu tenho que tomar medicação para me livrar da doença. Não, a medicação, ela pode ser necessária, mas ela faz parte de um processo. A causa precisa ser sempre investigada, a causa precisa ser sempre tratada. E a causa de uma doença crônica, de uma doença de virulência fúngica, ela não é de um dia para o outro que acontece. É um processo ao longo da vida. E por isso que eu sempre peço para vocês, olhe com carinho a sua vida, como que ela está, as suas escolhas, a sua fase de vida em termos emocionais, profissionais, onde você vive. Então, todos esses pilares, todos esses aspectos, eles precisam ser levados em consideração, porque isso pode ser um gatilho para você comer pior. Se você está infeliz no seu trabalho, claro, muitas vezes o trabalho que você está é uma ponte para você chegar num outro lugar, faz parte, você sabe por que você está naquele trabalho para você chegar em outro lugar. Mas se às vezes você está muito perdida ali naquela fase, isso com certeza pode ser um gatilho para você querer comer qualquer coisa, para você, não quero pensar muito sobre isso, eu quero o alimento para me trazer conforto, prazer, e muitas vezes esse alimento é o alimento que tem um potencial ali de piorar o seu quadro, de fermentar e de alimentar fungo. E aí esse super crescimento fúngico nunca melhora. Fica só um ciclo ali de medicação, vai e volta, porque a causa ali tá sendo tampada com a peneira, tá? É um processo que não é difícil, mas eu digo também que ele não é simples. Ele exige que todos os dias a gente pense um pouquinho a respeito. Todos os dias tem um momento, você separou o momento aqui de hoje, nessa live, para pensar sobre a sua alimentação. Por isso que você está aqui comigo, a gente está conversando sobre isso. Então, isso é um grande passo. Isso é muito importante. Todos os dias você separar um pouquinho para pensar a respeito do que você come,
das suas escolhas, daquilo que você está fazendo por você, como estão os seus relacionamentos familiares, tá bom, tá ruim, isso tá te levando a fazer escolhas ruins e cada dia colocando na balança essas pequenas mudanças, esses degraus, que isso é uma evolução. Sempre que a gente está numa situação que causa algum tipo de incômodo, gente, um conflitozinho quis dizer assim, que não é um conflitozinho, é um conflitozão, mas só para ficar mais confortável. Isso faz a gente evoluir muito. Então eu tenho certeza que você que está aqui passando por essa situação difícil, que está com esse problema, que quer evoluir, que enxerga a possibilidade da melhora, né? Enxerga a possibilidade da melhora, digo no sentido alimentar, sabe a importância da comida nesse processo, porque tem gente que não acredita nisso. O fato de você separar esse momento para entender um pouco mais da nutrição, isso é muito valioso, tá? Isso é muito valioso para você e para o seu processo. A Lê colocou aqui, já fiz todos os exames imagináveis e já fui em várias especialidades e não achei a causa. Porque assim, Ale, não é o especialista que vai achar a causa. Eu te falo, tá, Ale, que a maioria dos casos, quem acha a causa é a própria pessoa. Então é você que vai enxergar a sua causa. Claro, você quer o nome do fungo. O nome do fungo é um processo talvez até um pouco mais fácil de achar, tá? A pessoa vai lá, faz o exame para detectar, para ver a levedura, igual mulheres que têm quadro de candidíase ou uma pessoa que tem uma micose. Vai lá, faz uma raspagem, identifica o nome da levedura e do fungo. Mas a causa, o porquê houve a virulência, por que você desenvolveu um quadro autoimune, por que você desenvolveu esse problema de pele, enfim, não importa o que você esteja passando, mas a causa mesmo, a raiz ali do problema, isso é você que vai entender. É você que vai analisar o seu passado, sem julgamentos, sem cobranças, mas ver o que você fez, como que foram as suas escolhas até a data de hoje, o que você escolheu viver, o que você escolheu comer, o que você escolheu beber, porque escolhas, gente, é a gente que faz, a gente não pode responsabilizar ninguém. Lógico, no nascimento até a primeira infância, até a idade que a gente não toma decisões, são os nossos pais, mas até aí eles fizeram o melhor que poderia ter sido feito. Eles fizeram o melhor, você pode ter certeza que teu pai, tua mãe fez o melhor que podia ali dentro das possibilidades. Mas a partir do momento que é você que escolhe o desenvolvimento de alguma coisa que acontece no nosso corpo, na nossa vida, isso é uma consequência das nossas escolhas. A gente precisa assumir a responsabilidade disso. E assumir essa responsabilidade dói, incomoda. Então, saber que eu tô com um problema e que eu estou causando esse problema e que depende de mim mudar isso, gera angústia, desconforto. Por isso que a gente vai buscar a medicação. Porque eu não quero pensar sobre isso. Eu quero só me livrar do problema. Eu quero me livrar. Mas aí quando você começa a parar para pensar mesmo, o que causou isso? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô escolhendo esse caminho? Por que eu tô nesse relacionamento? Por que eu tô comendo isso todos os dias ali? Tô numa situação que gera um desconforto. Então, pensar sobre isso gera desconforto, tá? Mas é isso que vai fazer você entender a causa do seu problema, tá? Exige tempo. E é por isso que é um passo a passo a ser seguido, tá bom? A Mônica colocou aqui, você acha que a medicina tem que evoluir no sentido de ver a gente de forma mais integral? Existe esse lado da medicina já há muito tempo. Hipócrates, né, falava da alimentação. Então já existia. O que foi feito foi retirado esse lado por conta, talvez, de uma conveniência de um sistema, né, gente? A gente tem que pensar que existe um sistema por trás de tudo. Aí é uma reflexão que a gente ia conversar aqui sobre outro assunto, tá? Então, é muito mais fácil conduzir uma população à medicação. Qual lugar que você conhece que não tem uns zilhões de farmácias no bairro?
Então aí é uma reflexão, uma conversa um pouco mais profunda, mas há cada vez mais médicos da linha integrativa que inclusive que estudam em cursos de nutricionistas, assim, agora participam como alunos em curso de nutricionista para aprender nutrição, porque agora não tem mais volta, gente. Nutrição é a rainha. A nutrição ganhou, não tem mais briga em achar que, não, você pode ignorar a alimentação, que não vai fazer sentido. Agora, com DNA, cada vez com estudo mais detalhado do ser humano, se sabe que a alimentação é a base de tudo, tá certo? Bom, a Ana colocou aqui, acho que é para vender remédio. É um sistema, né, Ana? Então, para vender remédio, a indústria ela vai ensinar o médico a prescrever o remédio. A indústria farmacêutica, as faculdades convencionais de medicina não ensinam o médico a falar para o paciente como ele tem que se alimentar. Quem aprende isso acaba sendo mais a parte da nutrição. Mas o médico não recebe isso na faculdade, né? Então a gente já parte daí. Ele é ensinado a prescrever medicação, tá? Por isso que ele não fala para você que você tem que cuidar da tua alimentação, porque ele não sabe. Ele não tem como passar uma informação que ele não sabe, mas cada vez mais os médicos estão se interessando, tá? Então, gente, importante vocês olharem aí mais uma vez a linha do tempo de vocês para entender a causa, só que não ficar mergulhado nisso, não ficar mergulhado ali no passado, pensar no hoje, no agora. Eu sempre falo isso em todas as lives, o que você está fazendo agora para melhorar, para evoluir. Qual é onde você quer chegar, mas pensando assim, por que eu estou fazendo isso por mim? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar na minha vida, né? Porque, para ver meus filhos crescerem, para que eu alcance ali a vitalidade, ter a energia de volta, ter a libido de volta. Então, é importante você ver a razão do porquê que você todos os dias vai fazer a escolha A e não vai fazer a escolha B, tá? Então, isso precisa ser muito claro. E precisa você puxar essa força aí da escolha todos os dias. Claro que não é todos os dias que a gente está no nosso auge de energia, mas você precisa todos os dias ter esse momento de reflexão, tá? E sempre que eu puder ajudar você nesse processo, estarei aqui fazendo a partir das lives e dos conteúdos aí também, tá bom? Bom, então acho que é isso. Quem quiser informação do e-book está aberto de novo, tá? A venda do e-book, ele saiu porque entrou um método. O método é um curso, tá? Junto com uma consultoria, assessoria aqui. Ele não está mais disponível, mas o e-book está disponível de novo para quem quiser. Fica à vontade, tem o link do perfil. Boa noite para vocês, espero que vocês tenham gostado. Sigam aí um passo a passo, um método. Importante você seguir o caminho, tá? Você ir evoluindo aos poucos, mas ter a direção para você não se perder. Não adianta ficar só pegando um monte de informação e não colocar numa ordem, uma ordem lógica para fazer sentido aí a recuperação do seu corpo, do seu sistema imunológico, das suas células, tá? E aí você vai ter aquilo de volta, aquilo que você perdeu, que você tá sentindo que não vai bem, isso vai voltar a funcionar, porque o nosso corpo foi feito, gente, para funcionar. O nosso corpo foi feito para funcionar e não o contrário. Se está acontecendo o contrário, é possível recuperar, tá? Claro que cada caso um caso, mas no caso de síndrome fúngica, a maioria dos casos é estilo de vida, é alimentação, tá? É virando a chavinha que faz o processo dar certo. Ótima noite para vocês, bom descanso. As informações estão no link do perfil, tem nos stories também mais informações. Um grande beijo para vocês e até amanhã. Não perde a live de sexta também, hein? A sexta vai ter live. Um beijo, gente.